evite essas escolhas. Olá, aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Eu quero fazer uma reflexão hoje que é fundamental, faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na carreira da gente, que é sobre o não saber, o ignorar. E por incrível que pareça, quando a gente para pensar, de maneira geral, a gente é muito ignorante. Tem uma gama de conhecimentos assim absurda na humanidade, na sociedade como um todo, em todas as áreas e ciências e etc. e tal, que é impossível que a gente domine tudo. Então tem filosofia, português, matemática, inglês, história, as ciências naturais, a biologia e assim por diante. Eu tenho convicção que eu não vou conseguir compreender e entender todo o conhecimento que existe. Ou seja, então eu já de certa forma convivo com a ignorância, porque ignorar é não saber. Eu não vou conseguir saber de tudo. Porém, existe um outro lado. Existe a ignorância, quando a gente para pensar, que é uma falta de oportunidade, e por isso ela existe. Então, pessoas que não tiveram acesso ao estudo, que não tiveram oportunidades de frequentar uma boa escola, ou, enfim, situações que a vida acabou conduzindo, levando, que não permitiu que se tivesse acesso a determinada informação, por mais que se desejasse ter. Isso é tão comum, a gente sabe que no mundo isso existe demais. A gente convive com isso muito próximo da gente. Tanto que o fato de estar aqui agora, nesse momento, já é um privilégio. É uma troca de experiências, uma troca de informações, e é um privilégio, nem todos têm. Isso a gente chama de ignorância involuntária, a ignorância por falta de oportunidades. E ela existe, ela é real, ela está aí. Quando a gente traz para o nosso universo, o universo profissional, também acontece isso. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam trabalhando em determinada atividade, como na nossa área de vendas, de loja, e que não tiveram a oportunidade de ter uma capacitação prévia, de conhecer profundamente, estudar técnicas, o detalhamento. Quando a gente fala de vendas, é todo um processo bastante técnico, que precisa entender os meandros, os detalhes, enfim, é uma série, é uma gama de informações que são fundamentais que se conheça para que se tenha capacitação técnica. Mas nem todos têm essa oportunidade. Então, é uma ignorância involuntária, onde se vai aprender com a experiência, errando, acertando e entendendo isso. Porém, há uma outra ignorância, que é a ignorância voluntária, escolhida. Quando se faz essa escolha. E como é importante a gente ter consciência dela para que não se caia nessa armadilha. Quantas vezes eu vejo pessoas que têm oportunidades de fazer um curso, cai material na mão, participa de reuniões de orientação, etc. e tal, e escolhem, optam por não ler, por não acompanhar, por não fazer a reflexão, e trocam por outro tipo de coisa qualquer, como dormir, como sair, enfim, tudo pode na vida. Mas é importante a gente lembrar que isso são escolhas que a gente faz. E aí, eu não posso, se eu faço esse tipo de escolha, eu não posso reclamar da minha ignorância, de não conseguir ter um nível de alta performance, um alto nível de excelência em resultados, porque eu desconheço detalhes. E como é importante a gente analisar e perceber que o que faz a diferença entre um profissional de alto nível e um que nem se dá para chamar de profissional, geralmente a gente chama de amador, é conhecimento. Tanto que quando eu estou conversando a respeito com as equipes desse assunto, eu digo o que faz um médico ser um médico não é a plaquinha na porta do consultório, mas é a capacidade que ele tem de curar, de exercer a medicina. Então, ou seja, isso é uma gama de conhecimentos, de domínio de conhecimentos que faz com que essa pessoa seja um médico, e não a plaquinha, e não o jaleco que ele veste, ou adereços que se coloque ali. Ou seja, em essência, nós estamos falando de conhecimento. Então, o que faz um advogado ser um bom advogado é o conhecimento que ele tem de direito da área que ele atua. Um médico, um mecânico, um cozinheiro, não importa a atividade. O que faz do profissional um profissional é a gama de conhecimentos e experiência que ele acumula. E é possível se optar por escolher o conhecimento.
Ainda mais quando se tem as oportunidades. Então esse é um lembrete que eu quero deixar bastante claro e deixar na pauta, na sua agenda, para que você sempre reflita diariamente sobre isso. A gente, todos os dias, já tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa tomar banho, a gente precisa comer, a gente precisa se trocar e é uma série de outras atividades que a gente já tem no dia a dia. Incorporar essa reflexão no nosso dia a dia, quais são as escolhas que eu estou fazendo? Será que eu estou optando pela ignorância voluntariamente? Basta aquela que a gente já não tem a oportunidade mesmo. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue adquirir todo o conhecimento conforme a gente começou a nossa reflexão. Não é verdade? Então, abrir mão de conhecimento quando se tem a oportunidade de ter, realmente é um caminho cruel, difícil, que tem um preço a pagar. E geralmente quem paga é você mesmo, a sua família, os resultados que você consegue ou que não consegue por causa disso, que não eleva a autoestima, não realiza ninguém. Não é verdade? Então, lembre-se sempre do seguinte, existe a ignorância involuntária e existe aquela que é por escolha. Então, vamos nos restringir àquelas que eu não consigo buscar conhecimento por alguma limitação qualquer que eu não consiga romper. Mas aquelas que estão à minha disposição, as informações que eu tenho acesso, abrir mão delas é ter noção primeiro, uma reflexão de responsabilidade, e responsabilidade significa noção de consequência. É saber que quando eu abro mão voluntariamente desse aprendizado, desse conhecimento, eu vou ter um preço a pagar e a responsabilidade é 100% minha. Não é? Ela esteve na minha mão e eu abri mão dela, não quis, escolhi a ignorância e não o conhecimento. Então, é uma reflexão profunda, pense bem sobre isso, que faz uma diferença enorme na vida da gente. Enfim, diga para mim o que você pensa aqui embaixo, marca alguém que você acha que está precisando ouvir esse recado, como ele é importante e como faz a diferença na vida da gente. Beleza? Então é isso, não esquece de deixar o seu like, ver se você já é inscrito aqui no canal, que isso é muito bom para o canal, você ajuda o canal a prospectar mais, aparecer para mais pessoas. Beleza? Então é isso, eu te vejo por aí. Um grande abraço.